Olá pessoal, aqui é o Ivan e como tem muita gente me pedindo indicação de candidatos para essa eleição, eu resolvi fazer uma coisa melhor ainda do que abrir a minha lista de votos, afinal de contas eu vou anular tudo. Eu vou ensinar você a achar o candidato perfeito, aquele que vai te representar realmente, não um picareta ou um covarde qualquer. E é claro, eu vou explicar porque eu vou votar nulo para cada um dos cargos. Mas vamos primeiro aí aprender a achar o candidato certo. Começando pelo mais simples. Veja se o seu candidato está abusando de dinheiro público na campanha. Principalmente se é um cara que já tem dinheiro, um sujeito que já tem mandato, está querendo se reeleger e está aí gastando 1 milhão, 2 milhões em fundão. Esse aí você tem que cortar na hora e eu já ensinei como é que faz. Já mostrei aqui no canal, num vídeo, como que você olha se o cara está usando ou não usando o fundão. Mas depois disso, você tem que fazer o seguinte. Você tem que ver também se ele é firme nas suas posições, porque não adianta nada ser um cara que não usa fundão, né? O recado aí vai direto pro Novo, mas é omisso em relação, por exemplo, ao Bolsonaro. Tem um monte de candidato do Novo, eu até tenho a vontade de vomitar, eu vejo o pessoal nos grupos do MBL falando, tem esse moleque aqui, não sei o que, tem esse cara do Novo. Você abre a rede social do cara e não tem uma manifestação contrária ao Bolsonaro. No máximo uma repreensão assim, muito educada para um sujeito que é um bandido, um quadrilheiro, um verme. Então não dá para votar em gente omissa. Então veja, se o seu candidato ele critica abertamente, se ele coloca a cara para bater e critica abertamente tanto Lula quanto Bolsonaro. E não adianta ser um cara que fala, eu sou contra o Bolsonaro no privado, né? Tem um idiota do Novo aí que o pessoal tá querendo votar nele, que ele no privado responde para as pessoas, eu não gosto do Bolsonaro, eu não sou bolsonarista. Mas não coloca isso em público. Então eu não voto num cara desse nunca na minha vida. Não serve pra nada. Eu não preciso votar num sujeito que tem medo de perder votinho de gado. Mesma coisa vale pra quem não critica o Lula por medo de perder voto de petralha. Então, né? Eu não vou dar meu voto pra esse tipo de pessoa. Mas aí é mais fácil ainda você encontrar o seu candidato entre aqueles já eleitos que estão concorrendo à reeleição. Por quê? Porque nesses casos você pode olhar o histórico de votação dessas pessoas. E você tem que procurar algumas coisas. Por exemplo, no caso do candidato a deputado federal. Veja como ele votou em relação à PEC Kamikaze. Alguém que votou a favor do estupro do orçamento não pode ter seu voto. De jeito nenhum. Não pode votar em alguém que votou para arrombar o orçamento. Mas tem outras coisas que você pode olhar. Como, por exemplo, essa pessoa votou contra ou a favor o piso da enfermagem. Para você saber se a pessoa é um populista. Se é um populista, um Zé Ruela. Porque se o cara votou a favor do piso da enfermagem, ele diz que a sua popularidade diante da categoria ela é mais importante do que o funcionamento, por exemplo, da maioria das santas casas do Brasil. Para ele é melhor que fechem milhares de leitos por falta de profissionais, do que ele perca apoio na categoria. Então, o sujeito que votou a favor do piso da enfermagem é um merda, não merece seu voto. Mas vamos ver mais coisas, como por exemplo, o sujeito que não usou o seu espaço como parlamentar para obstruir votações do governo, como por exemplo, juiz de garantia, fim da delação premiada, etc. Tudo isso que foi articulado pelo governo. Quem não trabalhou contra isso também não merece seu voto. E entre os eleitos tem uma última coisa que é importante olhar. Descubra se o seu candidato ele é odiado por alguma categoria do funcionalismo público. Porque esses mamadores desgraçados só querem saber de aumentar o próprio salário à custa do nosso imposto. Então se tem algum político que não é odiado por nenhuma categoria do serviço público, eu digo pra você, esse cara é um banana. Então ele não merece seu voto de maneira nenhuma. Então esses são os métodos para você encontrar um candidato razoável. E por que eu vou votar nulo? Para presidente, eu já disse, não tem absolutamente ninguém que represente aquilo que eu acredito. Tem gente que vai votar no terceiro colocado achando que, vamos tentar aí um segundo turno. Olha, pra mim o terceiro colocado ele é absurdo. É o Ciro Gomes. O Ciro Gomes ele representa aquilo que eu quero extirpar da política brasileira. Tá?
Eu não quero saber de coronelismo do Nordeste, nem de idólatra de Getúlio Vargas na política brasileira. Eu quero apagar esse tipo de coisa da política brasileira. E eu não vou fazer isso votando no Ciro. Os outros então nem se fala, nenhum deles vale nada. Aí vamos para governador. Em Minas a gente tem a briga clara entre o Zema e o Calil. É óbvio que o Zema é melhor que o Calil. Só que o Zema é uma tchutchuca do Bolsonaro. Ele não precisa do meu voto para ganhar e eu não vou dar meu voto para a tchutchuca do Bolsonaro. Eu não vou dar meu voto para quem está apoiando o governo criminoso. Não tem como. Não dá para eu votar. Se você acha que é necessário votar no Zema, vai lá. Mas, te falar sinceramente, você é uma vergonha. Fazendo campanha pro Zema com bandeirinha e abanando o rabo pro cara que fica passando pano pro Bolsonaro. Isso é uma vergonha, você deveria se envergonhar de ser assim. E é pior ainda o Partido Novo que tá pedindo voto no Senado pro Marcelo Aro. Marcelo Aro é um cara que tá torrando acho que uns 4 milhões de fundão na campanha, fundo partidário, fundo eleitoral. É um cara que votou a favor do aumento do fundão. Ó, outra coisa boa aí pra você verificar se o seu candidato apoia ou não, se ele votou contra ou a favor do aumento do fundão. Aí roda um monte de bolsonarista, de vagabundo, é bom demais, né? Aliás, bolsonarista tem que ser o primeiro que roda junto com o petista. Mas já que falamos de governador, né? Expliquei por que eu vou anular. Vamos pro Senado. No Senado a gente tem 9 pessoas competindo, só 3 são competitivas, o resto eu não vou nem falar o nome, dane-se. Você tem o Marcelo Aro, né? Que é um picareta, mais velha política que existe. Tá lá colado com o Zema, uma vergonha terrível pro Novo. Partido, né? Com a proposta boa, partido que... né? Ajudamos a fundar e tá aí com Marcelo Aro, meu Deus. Tá? Então, de jeito nenhum, Marcelo Aro. Aí você tem o Alexandre Silveira e o Cleitinho. Aí você pode fazer um voto útil no Cleitinho por causa do seguinte: quem vai ganhar a eleição para presidente é o Lula, tá bom? Isso aí já tá dado. Quem vai ganhar é o maldito do Molusco. E o Cleitinho vai ficar na oposição. Então isso é interessante. Ele não gasta dinheiro em mordomia, em vagabundagem, fiscaliza, é um cara legal. O Cleitinho é bacana, já trabalhei com ele, eu sei como é que é. Ele também é um cara que não vai brigar, não vai infernizar as categorias. Então não espere que ele vá votar para cortar salário de funça. Só se for funça do alto escalão. Aí ele vai querer acabar com a lagosta, né? Fez até uma lei junto com o Bartô aqui em Minas para acabar com compra de lagosta, cerveja belga e outras merda. Bacana, legal, né? Mas quando for, por exemplo, para votar alguma coisa, né, populista, um aumento estrondoso aí de alguma categoria que vai arrombar os cofres, ele vai votar a favor e aí vai dizer para as pessoas que vamos cortar em cima então, e vai acabar não conseguindo cortar, ou vai tentar cortar e bom, vai acabar só aumentando a dívida brasileira. Uma dica para quem for votar no Cleitinho. Inclusive, eu espero que ele ganhe, né? Porque entre ele, o Alexandre Silveira e o Marcelo Aro, o Alexandre Silveira vai ser o boneco do Lula, né? Vai ser o fantoche do Lula com a mão de 9 dedos lá do Molusco enfiada nele lá assim, né? Vai ser horrível. Então, pelo amor de Deus, Alexandre Silveira, de jeito nenhum. Inclusive, votou a favor de tudo que veio de ruim pro Senado, ele votou a favor. Então, esquece Alexandre Silveira. E agora vamos para deputado federal e estadual. Por que eu vou anular meu voto? Porque eu não vejo ninguém sendo coerente em suas posições. Eu vejo um bando de populista, um bando de covarde, um bando de Zé Ruela. É aquela pessoa que diz que não gosta do Bolsonaro, né? Mais ou menos assim, né? Por fora, mas no final das contas não se manifesta. Ou a mesma coisa em relação ao Lula. Então não merece, simplesmente não merece meu voto. Até mais, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ajude vocês a escolherem seus candidatos. Eu espero que vocês todos anulem o voto igual eu. Valeu!